primeiro tema que vamos abordar aqui vai ser a dialética. E a dialética é muito importante, irmãos, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, onde a palavra de Deus tem crescido, graças a Deus. Então, muitas pessoas estão estudando a palavra de Deus, buscando conhecimento profundo. Isso é muito importante. Devemos continuar assim. E esse tema da dialética é importante porque, na medida que a gente vai estudando, vão surgindo alguns pontos contraditórios entre os irmãos, né? E o inimigo, a gente deve estar sempre vigilante porque ele está sondando, rodeando, né? Ali, rugindo como leão, busca tragar. Então, até mesmo nessas divergências, se a gente não estiver atento, pode gerar até mesmo atrito. E isso não é edificante. O que devemos fazer é edificar o corpo de Cristo, nos mantermos unidos, havendo divergência, buscarmos juntos. Vamos abordar este tema aqui, dialética. Amém? Beleza, amém, perfeito. Só para dar uma introdução, Anderson, esse termo dialética, né, você vai ver que ele tem ali como cerne da questão, como centro da questão, um diálogo, por isso que a dialética vem de diálogo, e isso, né, você vai ver que tem uma base de conjuntos de ideias que eles vão surgindo, e essas ideias vão se atualizando, e aí vão criando novas ideias. Então é como se fosse um progresso, né? Um caminhar de ideias. Isso começou, se a gente for pegar, né? Esse termo assim usado, quem sintetizou esse termo, você vai ter lá com Aristóteles. Sócrates também ele já faz um tipo de apologética, de um diálogo socrático. Vocês vão ver lá, Diário de Lax, Apologia de Sócrates. Por exemplo, ele vai usar essa dialética, esse conflito. Essa ideia de tese, antitese e síntese, beleza? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, esse conceito, quanto ele é importante para nós debatermos sempre com respeito, com sabedoria, com humildade, ok? Observando o que cada lado fala para termos uma conclusão legal, ok? Amém. Exatamente isso. Então, vamos começar primeiro pela definição do que é a dialética, né? Já abordamos aqui, né, falamos um pouco sobre dialética, mas vamos na definição da palavra, né? Dialética é uma palavra de origem no termo grego dialectic, né? E significa isso, a arte de debater, né, de persuadir ou raciocinar. Quando a gente fala ali ele é sempre algo que a gente tem voltado para edificação. Ele deve ser um diálogo edificante, né? E o debate também, apesar dessa palavra debate sempre ser levada para aquela conotação negativa, eu não vou debater com você, entendeu? Isso daí não é uma visão legal. O debate, ele é edificante. Quando se colocam as ideias numa conversa, num diálogo, e inicia-se um debate, você começa a raciocinar. Você começa ali a pensar no que está falando, exercita sua mente, recebe aquela informação e também exerce também a sua fala. Então, aquele diálogo acaba sendo algo muito produtivo para ambas as pessoas. Amém? Amém, perfeito. Então, como o Anderson falou, dialética, você vai ter um diálogo, como eu falei, né? Filosofia grega começa ali com os socráticos, você tem os diálogos de Sócrates, que é base de dialética pura. Eu vou sintetizar aqui bem rapidinho como que ocorria nesses debates socráticos, né? Nesses livros socráticos. A pessoa ia com uma ideia, Sócrates questionava uma ideia, por exemplo, vou colocar no Diário de Lax, tá? Que é um livro dele que ele debatia sobre coragem. Ele levava isso. O que é coragem para a pessoa? A pessoa falava o que é coragem e ele usava um outro contraponto com o objetivo de chegar a uma conclusão, ok? Isso foi na Apologia Socrática, tem um livro também onde fala de amor, né? Relacionado ao amor, que é o Banquete, de Platão. Então você vai ver que os gregos eles usavam muito essa arte de retórica, de debate, de conversa. E sempre ali você vai ver nesses diálogos que ocorria uma certa harmonia, não uma certa agressão, um certo desprezo às ideias um dos outros, entende? Então isso eu acho que é importante nos tempos de hoje, não desprezar, não diminuir as ideias, ouvir os irmãos sempre com
com mansidão. Ah, mas o irmão está falando uma coisa que eu acho que é totalmente errada. Ouve, dá seu ponto com amor, com sabedoria, e talvez alguma coisinha ali vai te atentar, ok? Então isso é o que eu acho importante. Amém, exatamente. Vamos aqui então avançar para o próximo slide. Aqui a gente já vai ter que vai dar para a gente exercitar melhor aqui o que é a dialética, né? Para a gente exercer isso entre nós. Nós temos aqui, né, iniciando com uma tese, e a tese é um conjunto inicial de ideias, né? E vamos ter também a antitese ou antítese, que é um conjunto ali contrário, né? Uma nova ideia que vai somar. A ideia é que essa nova ideia some a ideia anterior, mesmo que contrária, o raciocínio da tese, né, dos pontos na tese com os pontos na ante, vai gerar, né, uma síntese, que é a junção das ideias. Então, com a junção das ideias, né, da ideia igual, com a junção aqui da nova ideia, né, vai gerar aqui a conexão, que é a síntese dessas ideias. E essa vai ser a conclusão. E isso aqui a gente exercita dentro do debate. Amém? Sim, perfeito. Então, a gente está falando isso assim, no modo mais, como que eu vou dizer, teórico da coisa, mas vamos para uma coisa prática. Como que a gente coloca esse sistema na prática? Eu vou te dar um exemplo. Tese, arrebatamento secreto. Beleza? Essa é uma tese, é um princípio inicial. O arrebatamento secreto está ali. Antitese ou antítese vai ser o que vai contra. Vamos lá. Então eu tenho aqui a primeira tese, arrebatamento secreto. E eu vou vir com esse ponto que vai em oposto. Mas calma aí, Jesus falou de um arrebatamento que todo olho verá. Logo, pegando esses dois pontos, eu vou ter uma síntese. Qual é a síntese? Vai ter um arrebatamento, mas esse arrebatamento não é secreto. Você viu? Tipo, na tese, eu peguei um ponto contrário, eu juntei esses dois pontos, o ponto da tese, um arrebatamento, o ponto da antitese, todo olho verá, e formei uma síntese, um arrebatamento onde todo olho verá. Então você saiu de uma ideia principal ali, que era um arrebatamento secreto, você teve um contraponto, você teve uma antitese falando de que todo olho verá, então não pode ser secreto, e aí você formou uma síntese. Vai ter um arrebatamento. O central está ali, que vem desde a primeira, desde a tese, o arrebatamento. Mas ele não vai ser secreto porque todo olho vai ver. Entende? Então eu formei um novo conceito. Exatamente. E é a soma das ideias, você vê. Vamos pegar o próximo slide aqui, depois a gente volta até nesse diagrama. Nesse próximo slide aqui, vamos ver algumas coisas sobre dialética. Dialética é um debate, né, como a gente aqui, aonde há ideias diferentes. Né? Então, é um com ideias diferentes. Aonde um posicionamento é defendido, que no caso é a ideia inicial, né, e contradito hoje, que é com a nova ideia. Então, você tem um ponto e você tem um contraponto. Então, ali vai criar uma dinâmica. Né? Segundo ponto aqui, consiste em uma forma de filosofar, através do diálogo ali, das ideias que estão sendo tratadas, vai gerando ali uma filosofia naquele debate. Esse ponto destacado em amarelo é muito importante, por isso que a gente destaca aqui. Qual é a ideia desse debate? Que pretende chegar à verdade. Então você tem uma ideia inicial e uma outra ideia que vem mesmo em contraponto ou se opondo à ideia inicial, mas quando as duas pessoas ou um conjunto de pessoas que está ali exercitando esse debate, pretendem chegar à verdade, então aí já tem algo muito bom, porque vamos analisar o ponto inicial e o contraponto. E através dessa contraposição, como está escrito aqui, através da contraposição e reconciliação ou seja, não vai ser só uma contradição. Esses pontos que foram colocados também vão ser analisados em conjunto com a ideia inicial. Então, a gente vai reconciliar todas as ideias e chegar numa verdade. É o que eu vou te dizer. Perfeito. Só um comentário aqui que eu acho importante, tá?
Durante o processo histórico, desde lá quando surgiu essa expressão dialética lá com os gregos, até a Idade Moderna, esse conceito de dialética ele vai se misturando, ele vai ali tendo outros conceitos que vão para o lado negativo. A gente está falando aqui da dialética na origem, da dialética do debate, do diálogo, ok? Por que eu estou falando isso? Porque vão ter outros pensadores que vão usar esse mesmo termo de dialética, pegando-se a influência dos gregos, mas colocando para uma visão macro, política e econômica. Vou te dar um exemplo. Hegel, um pensador alemão, ele fala sobre dialética também. Depois você vai ter Karl Marx, comunista, falando sobre dialética também, voltado ali para uma dialética, como eu falei, política e econômica. Tem até um livro aqui que eu quero mostrar para os irmãos, não sei se os irmãos vão conseguir, que é esse aqui, ó. É de um escritor ele é de esquerda, ele se chama Antônio Gramsci. E o nome desse livro é A Concepção Dialética da História. Ele vai tratar também de um tipo de dialética. Então, o que nós estamos falando aqui é o princípio da ideia do debate, tá? Do debate, não voltando para vertentes políticas, como eu falei aqui, de Karl Marx, de Hegel ou de Gramsci. Amém. Então, basicamente é isso, irmãos. É uma ideia que ela é contraposta, né? E esse conjunto de ideias aqui gera um resultado. E esse resultado, ele é um resultado bom tanto para quem colocou a ideia inicial, quanto para quem apresentou a nova ideia. Temos aqui o irmão Jonathan. Obrigado aí pela participação, irmão Jonathan. Deus abençoe o irmão, toda a sua família, em nome de Jesus. Paz, irmão Jonathan. Bom, basicamente é isso, irmãos. Esse primeiro ponto da live é um ponto bem simples, mas é de importância. Realmente por causa disso, porque é necessário que tanto quem aprende ali a tese, né, que é o conjunto de ideias inicial. Então, o irmão Weber colocou, vamos supor, arrebatamento secreto, uma tese. É um exemplo aqui que a gente está dando. Aí chega uma outra pessoa e falou, não, mas todo olho verá. Tá aqui, estou apresentando um outro conjunto de ideias. É secreto ou todo olho verá? Aí quando se junta essas ideias, se tem ali o resultado final. Que você pega a tese, a ideia, junta com a antítese, e no meio você tem o resultado. Você tem a síntese disso. Aí os dois, olha como é que isso é edificante se bem exercido. Os dois, eles pegaram as ideias de um ponto que um observou e as ideias do ponto que outro observou. Isso pode ser entre duas pessoas, entre um conjunto de pessoas, e todos ali com o intuito de chegar à verdade e debater construtiva, edificante, conseguindo somar as ideias e todos cresceram. Todos cresceram em conhecimento, todos cresceram ali, se desenvolvendo, tendo ali uma progressão. E isso acontece quando alguém pega e se acha dono da verdade e apresenta a sua verdade como absoluta. Aí ele trava isso, voltando aqui, ele trava isso só na tese. E ele segura essa tese dele como se fosse uma verdade tão grande que ele conseguir chegar nisso aqui, nas ideias. Ele não chega, porque ele se achou o dono da verdade e ele pode até se perder nessa verdade. Nós temos aí Salomão que escreveu, né? Não te estribes o homem no teu próprio entendimento. E a gente, quando remete o coração na palavra e busca em conjunto com toda a instrução que a gente tem do nosso Senhor Jesus e dos apóstolos, tudo vai bem. Tem, Anderson, só fazendo aqui uma colocação, né? Uhum. Que é importante, que até muitas pessoas que eu admiro muito colocam dessa forma, que eu também acho muito correto, é tomar cuidado com o quê? Você já tem ali vou colocar uma síntese, né? Porque isso vai sempre se modificando. Depois a síntese vai virar uma tese, né? Então no final vai sempre modificando. Mas vou te dar um exemplo de uma coisa que é bastante fechado já. Vou dar um exemplo. Jesus é Deus. Ponto. Batido no martelo. Pode vir uma antitese para tentar refutar isso. Como eu sei que isso é uma verdade imutável, por estar escrito na Bíblia, por estar testificado pelo Espírito da Palavra, então eu não vou deixar essa tese, que de fato é uma tese real, Jesus é Deus,
se transformar em uma síntese. Como que pode acontecer isso? Jesus é Deus. Aí chega e fala assim, mas Jesus é Deus e morreu, então Deus morreu? Aí você bota na síntese final. Não, Jesus é um Deus menor. Não, isso é incorreto. Tá? Isso aqui eu só acho válido, esse modelo de dialética, quando você está definindo ideias que não estão completamente expressas ou fechadas. Como, por exemplo, Jesus é Deus e não tem margem nem para mais e nem para menos. Jesus é Deus partido do martelo. E só deixar isso salvo, porque senão a pessoa vai achar assim, então eles estão falando que tem uma tese fechada, Jesus é Deus. Mas aí pode vir uma antitese que mude isso. Não, não vai mudar, porque isso já é uma verdade fechada, uma verdade concreta. Aí eu vou pegar um mesmo pensador grego, que é Aristóteles, que ele falava que existia uma verdade, que existe uma verdade absoluta, que está acima, tá? No caso das mudanças da dialética, ok? Então, Aristóteles também tem o Kant com o imperativo categórico, eles afirmam que existe uma verdade ali universal, ok? E no nosso conceito bíblico, qual é a verdade absoluta? Deus, Jesus Cristo. Essa é a nossa verdade absoluta. Amém. Temos aqui também o irmão aqui conhecendo as Escrituras. A paz do Senhor, boa noite. Seja bem-vindo. E temos aqui também uma colocação do irmão Jonathan. Irmãos, se possível, depois falem também perícope, mas tem relação. A perícope é a unidade textual. É um trecho. Unidade textual. É porque a Bíblia ela foi dividida com versículos e capítulos depois, né? Acho que foi, se não me engano, no século 11, 12, por aí. Não lembro de cabeça. Mas aí você colocou versículos e capítulos. Então, às vezes, você interrompe uma narrativa por conta de capítulo. Eu vou te dar um exemplo. A carta aos Efésios. Toda uma carta. Carta não tem divisão de capítulo. Quando você vai escrever uma carta para alguém, você não coloca capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Não. Você escreve uma carta direto. Porém, quando essa carta chegou na mão dos copistas, eles colocaram capítulos e versículos para facilitar. Mas originalmente não tem. Então você vê que toda essa carta ela forma uma perícope, uma unidade textual. Então não tem como dividir. Tá? Isso é um exemplo. Amém. É isso aí. Bom, sobre a questão da dialética, né? Eu acredito que já esteja bem dito. Sobre este tema, irmãos, tem alguma pergunta? Algum irmão ficou com alguma dúvida ou tem algum acréscimo sobre a questão da dialética? Paz do Senhor, irmão José Alves Produções, seja bem-vindo. E outra coisa também importante, tá? É cuidado com esse negócio de dialética, porque do jeito que também a gente pode criar uma unidade, a gente pode criar uma união. Quando pegar um assunto que já está estabelecido, como, por exemplo, o sacrifício de Cristo, aí a gente limita o sacrifício de Cristo. Aí a gente está causando uma divisão dentro da dialética. Então, como o Paulo fala, né? Tudo tem que ter sabedoria. Tudo tem que saber dosar o uso, tá? É igual tecnologia, tudo você tem que ter ali um discernimento, pedir para o Espírito Santo te auxiliar, tá? Porque uma coisa que é neutra, vamos supor, a dialética é uma coisa neutra, é um diálogo, simplesmente. Ela pode servir para o bem e servir para o mal, de acordo com como você usa esse instrumento. Mesma coisa a tecnologia. Ela pode servir para o bem, para levar a palavra de Deus, mas pode servir para o mal, disseminar heresia, como, por exemplo, aquela doutrina que nós temos aí, né, da semente da serpente, por exemplo. Então você vê que a tecnologia é neutra, mas quem usa essa tecnologia pode fazer coisas boas ou ruins. Verdade. E também tem a questão da motivação, né? A palavra nos instrui que nós buscar com o coração, Deus de coração, né? Buscar Deus acima de todas as coisas. E quando a gente busca a Deus acima de todas as coisas, a gente se inclina para Ele, aprender dele. Então, quando a gente aprende da palavra, das instruções, né? Então, isso vai gerando, que nem o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, né? Que não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente, né? Então, a nossa mente, ela é transformada, né, pela palavra. É a de Deus que Ele, a própria palavra, nosso Senhor, ele veio ao mundo e Ele veio instruir. Isso depois
de já ter, desde o início, né? Desde o início da humanidade, isso a gente vai falar um pouco aqui para frente, da criação do mundo, ele já falava. O mundo foi criado pela própria palavra, né? Mas o homem, quando se perdeu, né, Deus ele teve ali o seu plano que estabeleceu e ele foi revelando ao longo da história da humanidade. Então a gente deve se inclinar a ter a verdade, buscar na palavra, não ter pensamentos isolados, não criar grupos isolados, não criar divisões. Amém? Amém, perfeito. O irmão Jonatas, como vocês entendem isso? Testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas escritas neste livro. Apocalipse 22, 18. Sim. Tu quer falar ou quer que eu responda? Pode falar. Então, vamos lá. Como que é você acrescentar coisas? O que é acrescentar coisas? Acrescentar profecias. Ou seja, se você acrescenta profecias, você é um falso profeta. O que acontece com falsos profetas no Apocalipse? Eles sofrem a ira de Deus. Eu vejo, eu entendo dessa forma. Então, quando fala acrescentar alguma coisa, porque Apocalipse é um livro profético, ele está mostrando profecias do futuro. Então, se, por exemplo, eu hoje acrescento coisas em Apocalipse, vou te dar um exemplo. Eu acrescento que a última semana não vai ser de 7 anos, mas vai ser de 9. Uma coisa assim. Ou eu acrescento que não vai ter a marca da besta, não é a marca da besta, por exemplo. Estou mudando a profecia, estou colocando coisas a mais ou retirando. Então eu estou sendo um falso profeta. E se eu sou um falso profeta, eu tomo as consequências das trombetas, dos selos, das taças que caem sobre... selos, trombetas não, desculpa. Das taças que caem sobre os falsos profetas. Então eu vejo assim, quem acrescenta está colocando mais profecia. E quem coloca mais profecia e não se cumpre é falso profeta. E também tem a questão da distorção, né? Tem pessoas que, por algum motivo, ou para ganhar alguma coisa, ou para se valer da palavra para benefício próprio, acaba distorcendo. Tem gente que faz isso por maldade. Agora, é isso aí. Agora também tem as pessoas que elas ouviram falar, aprenderam enganadas, elas passam enganadas achando que está certo. A pessoa também está sendo um tipo de falso profeta, mas existe uma diferença ali, que Deus ele sonda o coração. Ele sabe que a inclinação daquela é a inclinação pela verdade. Alguma hora ele vai bater nesse segundo ponto aqui, ó. Tá vendo? Consiste em uma forma de filosofar que pretende chegar à verdade através da contraposição e reconciliação de contradições. Como acontece quando a gente por toda a terra, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É assim que a palavra vai chegar uma hora ou outra, como tem acontecido um grande mover, um grande avivamento no sentido da busca, né? Daniel 12:4 diz, né, que lá o arcanjo Gabriel fala para o profeta Daniel, sela o livro, porque o que está aí não é para agora, é para o fim. Neste tempo, muitos vão esquadrinhar o livro, o saber e a ciência, o conhecimento vai se multiplicar. Uma hora vai esbarrar nisso daqui, ó. Agora, aonde é que está o nosso coração? Está em buscar a palavra ou está em a gente, de repente, por uma motivação própria? São vários motivos, né? Que a pessoa pode até acrescentar ou tirar por falta de entendimento, por uma motivação maligna, realmente, por benefício próprio, ou ela está enganada mesmo, aprendeu enganada, mas ela vai bater nesse ponto aqui. Ela vai bater aqui em conversar com alguém que está dizendo a verdade da palavra do Senhor, e aí vai ter que ser exercitado a dialética. Não, perfeito. Eu só acho que também, né, como eu falei, você colocou muito bem, os irmãos que aprendem errado. Mas aí que tá, Deus ele sonda os corações. Deus ele sabe o que passa no nosso interior. Então também não adianta, olha que interessante isso, né? Não adianta você aprendeu errado, mas você está sincero. Ali você acha que aquilo é certo, isso veio no teu contexto, ninguém te explicou de outra maneira, show de bola. Mas você está com o coração voltado a Deus. Você está praticando o amor com o seu próximo.
que é o mais importante. Agora, eu pego um contra também. O que adianta a pessoa saber de Gênesis e Apocalipse, mas não está com o coração sincero voltado a Deus, não tem ali um testemunho legal, bacana, no lugar onde vive, na sua sociedade, no seu contexto, não tem um testemunho legal, causa divisão nas pessoas, age com arrogância, se acha maior. Então, do que adianta saber? Não adianta nada saber. Então, você vê que Deus ele vai sondar os corações, a sinceridade, o amor que aquela pessoa tem, as obras, os frutos que aquela pessoa faz. E aí, isso é o testemunho. Como Paulo fala, né, nós somos cartas vivas do Senhor. Então, Deus ele sabe o que passa sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Então, uma pessoa que aprendeu errada, mas ela age porque ela aprendeu errada, óbvio que ela vai se deparar com a verdade em algum momento. Tá? Mas também não tem aquele pensamento que uma pessoa que está sabendo exatamente tudo, eu sou pós, eu conheço festas, eu conheço a doutrina que une judeus e gentios num corpo só, eu conheço tudo, mas eu não ajo com amor. Então, isso também não é válido com Cristo, para Deus, né? Amém. Verdade. O irmão Marcos deu uma boa noite aqui, e graças a Deus, os irmãos estão entendendo, interagindo. Amém. Glória a Deus. Então, acho que a dialética já vai encerrar e partir para a análise, né? Sim.